pastor. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero que você se apresente, quem você é, o que você faz. Ok. E nos conte um pouco a respeito da sua vida e depois vamos estar trabalhando em cima do tema que você realmente gostaria de Sim. falar. Bom, primeiro eu quero desejar um bom dia a todos que estão participando conosco. Obrigado pelo convite, pastor Raul. Sirvo ao Senhor ali na zona norte de São Paulo. Nome. Marcelo. Marcelo Nogueira. Marcelo Eu quero ouvir Nogueira. esse nome. Quem sabe não temos um Eu parentesco aí, acredito, né, os pastor Nogueiras Raul são, Nogueira? eu creio. Então, a minha formação, eu sou da área da educação. Uhum. Eu fiz letras, português e inglês. A minha pós-graduação foi na parte de psicopedagogia clínica e institucional e também história. Fiz seminário no SBE, Seminário Batista Esperança. Fiz súmula judaica, que é um curso que eu fiz durante um ano, isto antes de entrar no seminário. Eu trabalhei com Pastor Pastor Natan, Natan. está na glória com o Senhor. Esse caminho. E ali praticamente foi um seminário também, né? Sim. Porque é um ensino assim muito centralizado em Yeshua, Jesus sendo o Messias de Israel. Participei um bom tempo na Beit Sar Shalom, que é uma sinagoga de judeus messiânicos. Sim. E eu estou no ministério desde 2009, me formei em 2008 e em 2009 já comecei como pastor na igreja, na IBCP, é Igreja Batista em Parque Casa de Pedra, IBCP, Zona Norte de São Paulo. É uma igreja que está ali perto do bairro do Tremembé. Inclusive, se alguém que está nos ouvindo aí quiser nos visitar, todo domingo, 17 horas, Escola Bíblica Dominical e 18 horas, o culto vespertino. Uma igreja muito amorosa, entendeu? E de quarta-feira temos o culto de oração e doutrina. Aliás, posso fazer um merchan aqui? Se você quiser conhecer um pouquinho da igreja, das nossas mensagens, nós temos no Instagram, mas as nossas mensagens todo domingo, elas são transmitidas, tá? Ah, ok. Estão pedindo para eu olhar para a câmera. Estou olhando bem para o pastor, né? Então, ok, é mais para olhar para a câmera. As nossas mensagens são transmitidas todo domingo, às 18 horas. Procure aí no YouTube, Igreja Batista em Casa de Pedra, e você pode se inscrever no nosso canal e também saber o que estamos pregando, e nós convidamos você, tá? Vou fazer o meu merchan também. Eu tenho também uma página no YouTube, aí você escreva lá, se você quiser me seguir, PR Marcelo Nogueira, só que como tem muitos Marcelo Nogueira, Pastor Marcelo Nogueira, PR Marcelo Nogueira, você vai escrever oficial, porque tem muitos, mas eu sou oficial. Embora eu creia que eu abri o meu canal por último, mas eu sou oficial, né? E é isto, estamos aqui nesta quinta-feira para falar um pouquinho sobre a minha experiência no convívio entre as TJs, as ditas testemunhas de Jeová, porque eu costumo dizer que testemunhas de Jeová, na verdade, somos nós testemunhamos do Eu Sou, do El Shaddai, testemunhamos de Jesus. E estamos aqui então para falar um pouquinho sobre isso. Amém. Dentro de uma perspectiva que eu anotei, que eu gostaria de fazer então algumas abordagens. A primeira delas é com respeito a João 8,32, é um versículo bem conhecido da Palavra de Deus. Eu estou com a passagem aberta aqui já. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, aqui é uma assertiva de Deus, mostrando que o que liberta o homem de todos os poderes maléficos é a palavra. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos libertos daquilo que nos aprisiona, que nos algema. E dentro do meu testemunho, aliás, eu escolhi este versículo, porque o nosso tema, o nosso subtema aqui conheci a verdade e fui liberto, então, das testemunhas de Jeová. Bom, é muito interessante que para as testemunhas de Jeová,
a verdade não é Cristo, a verdade é a organização. Então eles dizem Torre de assim, vigia. torre de vigia, o corpo governante, e Uhum. tudo isto acaba sendo visto na organização do Testemunha de Jeová. E eles dizem assim, olha, venha para a verdade. E o que eles ensinam é com respeito, então, à organização. Eu creio ser, a gente precisa fazer uma observação aqui, é o seguinte, é prudente, né, e é cabível. Nós não temos nada contra a Testemunha de Jeová. Nós não estamos falando aqui das pessoas, não estamos, como muitas vezes eles dizem, atacando-os. Não, não é esta a ideia. Eles são até Eu- bem trabalhadores aqui, Sim, eu pessoas conheço boas sinceros, né? testemunhas de Pessoas Jeová, sinceras, né? pessoas produtivas para a sociedade. Não é esta a nossa abordagem. Nós estamos centralizando o nosso tempo aqui, pensando no ensino. Então, esta é a segunda, a doutrina. Quando a gente fala sobre testemunhas de Jeová, a gente tem que entender que nós não estamos falando de cristãos. Uhum. A gente tem que ter isso muito bem definido, porque existe uma dicotomia. Bom, existem alguns ensinos, vamos dizer assim, que você vai dizer que é similar à nossa. Existe então uma simetria em alguns momentos. Por exemplo, eles não adoram imagens, tá? O relacionamento sexual é somente entre casais casados, marido e mulher, tá? Eles vão dizer que existe um Criador, então aí existe uma simetria com o que nós cremos. Agora, quando a gente fala da assimetria, ou seja, aquilo que diverge, nós devemos sempre pensar que o protagonismo bíblico sempre é Jesus Cristo, Uhum. é o Senhor Jesus. E eles são seitas porque a gente percebe nas propostas a descaracterização dos dois ensinos que fazem com que determinada proposta seja encarada como seita. Então, eles se descaracterizam daquilo que a Bíblia diz. Quais são? Em primeiro lugar, eles dirão que Jesus não é Deus, como o irmão já salientou aqui no início. Eles dizem que Jesus foi um ser criado. Deus, num determinado dia, criou, e eles costumam dizer, você vai encontrar isto nas publicações, que Jesus Cristo é meramente o arcanjo Miguel. Este é um ponto, tá? E o outro ponto, disse que são dois, é que eles colocam as boas obras como essenciais para a salvação. Né? Então, descaracteriza o Evangelho da Graça e a pessoa de Jesus Cristo. E o interessante é que eu lembro, assim, na época que a gente estudava, pesquisava muito, que ao longo da história eles foram tendo novas revelações. Lá no começo, você possivelmente vai falar, Jesus havia morrido na cruz, agora está numa estaca, né? Isso, Então, estaca de sempre tortura, sempre tem uma nova revelação para atualizar a verdade. Isso. Bom, tem muita coisa para falar, faltará tempo. Eu estou dando um fundamento aqui, no geral, depois a gente vai bater um papo, mas também quero dar o meu testemunho, como que eu cheguei até aqui. Eu queria dizer o seguinte, pastor e irmã e aqueles que nos assistem. É possível você identificar se uma proposta religiosa é seita ou não, tá? Bom, a base é sempre a palavra de Deus, lógico. Ou seja, nós devemos conhecer muito bem a palavra de Deus para termos crivo doutrinário. Então, a partir do momento que você se interessa pela palavra, você estuda a palavra, quando chega uma proposta de seita, isto não soa bem aos teus ouvidos. Toca o sininho, né? E toca o sininho. Opa, isso aí está estranho. Isso. Então, eu fiz algo aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? Que eu creio que nos ajudará a compreender se aquela determinada proposta que está sendo apresentada a nós, se é aceita ou não. E eu costumo dizer assim, que a gente consegue identificar
quando nós aplicamos as 4 operações fundamentais da matemática, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. São as fundamentais porque outras acabam tendo estas como fundamento, como por exemplo a exponenciação, entre outras, né? Mas, por exemplo, por que a adição? Porque assim, todo o ensino de seita, ou toda seita, melhor dizendo, tem um fundador. Então, o fundador do cristianismo é Jesus Cristo. Na seita existe um fundador, a adição. É alguém muito especial, que eles dizem. Alguém que foi chamado num determinado momento, que Deus tocou e que trouxe algo que, de uma certa maneira, divide a história. Uma nova revelação. Uma nova revelação. Então, é algo antes dele e depois dele. Então, o peso deste homem, desta mulher, às vezes é mulher, né? Não é verdade? É muito grande, a ponto deles praticamente serem encarados como divinos, né? Os profetas de Deus. E ainda nós pensamos na adição, porque assim, não é somente a Bíblia. Não é somente a Bíblia. Eles adicionam o quê? As publicações, que podem ser livros, revistas, entre outros materiais. E, na verdade, tem o mesmo peso. Nas TJs que eu frequentava, nós tínhamos a nossa Bíblia, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. As mudanças. As mudanças, porque, na verdade, hoje eu sei disso. A TNM, que é a tradução deles, não é, na verdade, uma tradução. É uma interpretação. Então, ela é interpretada de acordo com a conveniência. Então, isto é adição. O próximo, então, eu falei sobre a adição. O próximo é a subtração. Por que subtração? Porque eles subtraem da pessoa de Jesus Cristo o fato dele ser divino, da divindade de Jesus, tá? Então, já temos adição e subtração. O outro é multiplicação. Por que multiplicação? Bom, lá em Efésios, capítulo 2, 8 e 9... Isaías 64, 6, nós temos facilmente a compreensão de que as boas obras não salvam, embora devemos abrir e fechar um parênteses, dizendo que todo cristão, ele tem que fazer as boas obras, mas isso não compete para a salvação, ele não faz para ser salvo. Eu sempre coloco que Efésios 2:10 é a explicação, porque no 8 e 9 você é salvo por fé, não é? Não por obras, e no versículo 10, que a palavra lá é poesia, nós somos poesia de Deus, ele é que nos preparou para andarmos em boas obras, ou seja, nós fazemos as coisas boas como consequência da salvação, e não para ser salvo. E este versículo é muito importante porque ele nos ensina que todos os méritos são de Jesus. Nós não temos méritos. Aliás, Deus nos salva e nos ama. Ou nos ama e nos salva, né? Apesar dos nossos deméritos. Mas nas seitas, eles multiplicam. Por exemplo, nas TJs, se você perguntar, você é salvo? Eles dirão, ninguém sabe. Hoje eu estou salvo. Por quê? Porque eu estou sendo alguém que faz o trabalho de campo, entre tantas outras necessidades e obrigações. Mas é como uma cartilha de obrigações, ok? Nós sabemos, nós cristãos, que somos salvos. Não é que nós estamos salvos hoje, como se amanhã nós pudéssemos perder a salvação. E a divisão. Por que divisão? É que eles dividem com Jesus o caminho. Enquanto em João diz claramente, eu sou né, o caminho, o artigo, o caminho, a verdade e a vida, eles vão dizer, por exemplo, onde eu caminhei, que lá dizia assim, né? Eu aprendi e cria piamente nisto, que a organização é o caminho. A organização divide com Cristo, porque se você sair da organização, segundo eles, você inclusive se torna um apóstata. Então, na Bíblia, a apostasia sempre identifica alguém que conheceu a Jesus e, num determinado momento, abre mão desta fé.
ele não quer mais andar no caminho. Lá em Hebreus 6, por exemplo, fala sobre isso. Uhum. Mas segundo eles é o fato de você deixar a organização. Então, eu queria montar essa base, tá? Que eu creio que seja importante. E Sim. tem algumas coisas aqui para tratar, mas o tempo é limitado. Acho bom A pra ideia gente não é poder- dar um curso, né? Eu já fiz isso em algumas Sim. oportunidades, seria mas importante o eu irmão, quero dar o meu em testemunho. A primeira lembrança que eu tenho de um certo interesse da minha família pelas coisas espirituais, vamos dizer assim, por uma religião, é de algumas pessoas saindo da minha casa. Eu era, imagina, na minha meninice, tá? E a minha mãe tendo um estudo que diziam que era estudo de livro, tá? A Verdade que Conduz à Vida Eterna, um livro azulzinho, e depois um outro, Viverás para Sempre no Paraíso na Terra, e entre outros, né? Foi a minha primeira lembrança, é a minha primeira lembrança. E conforme eu fui me desenvolvendo em estatura, eu fui convidado também a fazer este estudo. E me lancei nisto, na verdade. Durante o meu desenvolvimento, adolescência, juventude, eu estudei com mais de um dos líderes do salão. Uma certa época foi o presidente, o ancião maior, digamos assim, porque eles não têm pastores. Então ele que me deu o estudo. E o meu coração foi muito preparado para que eu acreditasse em tudo que eles falavam, Eles né? falam coisas boas, Falam, né? falam. Agradáveis, ou seja, Sim. não é algo que fala do mal, fazer o mal. É realmente aquela... Eles o falam muito sobre o amor. Veneno no leite, né? Exatamente. Venenozinho no leite, muito bom. E exatamente porque um dos problemas da seita é que olhando, a gente chama de olhar empírico, quer dizer, você olha, você faz uma leitura e você diz assim, é bom, olha as pessoas como são boas, como eles têm um bom comportamento, como eles ensinam, por exemplo, São que a sérios. gente deve, exatamente, que a São gente deve sérios. amar um ao outro. Mas este olhar é um olhar muito superficial, porque o que está por trás é realmente são os líderes, né, que é como um quartel-general, que são o corpo governante deles, e você então começa a perceber alguns detalhes. Por exemplo, quando eu tinha por volta de uns 20 anos, eu não cheguei a ser batizado, entendeu? Eu fiquei sempre estudando com eles, frequentava salão. Então, eu me lembro que eu fazia algumas perguntas para o meu instrutor e eu percebia que as respostas, elas estavam ou aquém da Bíblia ou além do que Deus falou. E aquilo me incomodava, mas entenda assim, a coisa é tão uma lavagem cerebral que este incômodo não era contra o ensino, mas contra a pessoa. Eu pensava assim, ele não tem o preparo suficiente para me ensinar e eu quero tanto aprender isso. Então eu fui crescendo assim, fui crescendo. Quando eu, por exemplo, via um cristão, o que lá no Salão do Reino é chamado de alguém que faz parte da cristandade, é um termo entre eles pejorativo. Tá? Então eu, de uma certa forma, por dentro de mim, eu dava um pouco de risada. Porque eu sempre aprendi que dentro do plano de Deus, do Armagedon, que é a guerra de Deus, de Jeová, que ele trará contra toda a humanidade, só ficará em um lugar guardado as TJs. Então eu olhava imagina, na minha rua, em frente não, talvez uns 30 metros, tá, de distância, do outro lado da calçada, do outro lado da rua, tinha uma igreja batista, entendeu? Eu olhava para aquilo e pensava, que perda de tempo. Eu tinha isto muito bem consumado no meu coração, porque eu fui doutrinado assim. E a minha mãe, ela serviu às Testemunhas de Jeová por longos 30 anos. 30 anos. E eu, depois que me converti aos 23 anos, eu vou voltar, tá? Mas quero dizer algo aqui que para mim é muito importante. Depois que eu me converti, eu orei pela minha mãe 16 anos todos os dias. E
minha esposa, depois do casamento, né, sempre ajudou eu na oração, me ajudou na oração. E aos meus olhos, de verdade, parecia impossível, impossível, impossível. Mas eu sempre dependi do Espírito Santo, né, do convencimento do Espírito Santo. Eu conversava com ela e eram debates às vezes calorosos, porque não que eu procurava, mas ela não tinha muita paciência por ser mãe e esses negócios, né? E foram longos 16 anos orando por ela. E o que acontece é que minha mãe ficou muito doente. Ela inclusive é falecida, fez 17 anos já, Dona Ruth, né? E quando eu tinha a possibilidade, conversava com ela. Certa vez ela chamou 2 dos principais anciãos do Salão do Reino, porque ela se sentia assim, como oprimida pelas perguntas que eu fazia e ela não tinha resposta. Então ela chamou 2 deles e marcou um dia e falou: olha, eles estão aqui, Marcelo, e você pode conversar com eles, né? Minha esposa estava comigo e eles chegaram assim, uma arrogância, né? Percebi. Nesta época eu ainda não tinha nem entrado no seminário, tá? Foi assim: o seu nome é Marcelo? Sim, sim. Ah, então, sua mãe falou para mim que você tem algumas dúvidas da palavra de Deus e nós estamos aqui para esclarecer você. Aí eu falei assim: não, tem alguma coisa errada, eu não tenho dúvida da palavra de Deus, não. É a minha mãe, na verdade, que tem dúvidas, mas vamos conversar. Bom, a gente ficou conversando ali, aí sim, teve um debate ali, né? E eu sempre me ative aos pontos centrais, o protagonismo, né? Jesus é Deus. É isto. Se eles entenderem isto, que Jesus é Deus, porque o restante são assuntos secundários até, tá? E também o corpo governante. Se você, primeiro Jesus, mas também o corpo governante. Bom, resumindo, é que no final eles olharam para mim e falaram assim: olha, a gente nunca conheceu uma pessoa como você e a gente não tem resposta para tudo. O que acontece é que a minha mãe deu outras oportunidades, mas chegou um tempo que ela ficava muito nervosa. E mais uma vez, por que o nervosismo? É porque ela não tinha resposta. E ela queria ter, porque quando eu me converti, foi uma ducha gelada que ela ganhou. Imagina, ela jamais esperava que eu fosse me tornar um cristão. Queridos, certo dia, eu saí de uma igreja onde eu frequentava, Igreja Batista, antes também de iniciar no meu ministério. Eu estava, creio, no 2º ano de seminário. Sabia que minha mãe não tinha mais muito tempo de vida. E falei para minha esposa: olha, eu vou sair hoje daqui, eu vou na minha mãe. Eu vou ter uma última conversa com ela. Eu estou em oração, ore por mim. Ela foi comigo. Chegou lá, ela ficou orando. E eu falei, foi assim: mãe, eu estava na igreja, já tinha um cafezinho pronto, essa coisa de mamãe, né? E eu falei: mãe, eu estava na igreja e eu senti um desejo muito grande de vir conversar com a senhora. Eu falei: mãe, por favor, deixa eu falar, depois a senhora me ouve e depois eu ouço a senhora, não tem problema. Ela falou assim: tá bom, Marcelo, pode falar. Eu comecei a falar mais uma vez, falando sobre Jesus Cristo, que é o assunto real que eles precisam. Fundamental. É a base, é todo o esteio, né? E fui lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, 8, 9, quando Jesus, ali é falado que aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, quem é que há de vir, quem é que foi morto, quem é que foi traspassado. Minha mãe falou: Jesus. E aqui diz que ele é o Todo-Poderoso. Você crê em 2 Todo-Poderoso? Que negócio é esse? São 2 deuses? Minha mãe ouviu. E o que eu vou falar para vocês agora, se eu chorar, me entendam. A minha mãe disse assim: eu entendi o que você falou. Aí eu falei assim: então tá bom, mãe. A senhora aceita isto que eu estou te explicando? Ela disse: aceito. Nossa.
Aí eu olhei pra minha esposa olhou pra mim e eu pensei, será que ela tá entendendo? Aí você vê, o camarada ora, o camarada depende de Deus, e quando acontece o milagre, aí você fala, acho que ela não entendeu. Eu perguntei na mãe, a senhora entendeu que Jesus é o Todo-Poderoso? Porque isso vai contra o que a senhora disse. Ela falou novamente, eu aceito. Aí ela me disse algo que eu jamais esperava. Por isso que a gente não pode desistir das pessoas que nós ensinamos a palavra de Deus. Ela falou assim, Marcelo, Ana, o nome da minha esposa é Ana, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês vinham aqui, vocês conversavam comigo, me explicavam, eu não tinha paciência, eu não queria escutar. Mas quando vocês iam embora, eu pensava. Eu ficava pensando e procurei um dos anciãos do Salão do Reino e perguntei para ele, olha, o meu filho falou isto, e mostrou. Aí ela disse que ele falou assim, eu não sei responder isso para a senhora. Então naquele momento, e aí eu comecei a chorar, né? E eu disse assim para ela, a senhora quer receber o Jesus bíblico? Ela falou, eu quero. Nossa. E nós oramos naquele momento. E minha mãe entregou a vida a Cristo. Aleluia. Interessante que eu percebi A mudança. a mudança. É incrível, né? Olha, Muito rápido. olha que incrível. 30 dias antes dela falecer. Depois dessa experiência, que foi num domingo, num dia da semana, ela foi na minha casa. Nós buscamos, levamos, ela foi lá, eu não me lembro se foi almoçar, não me recordo agora. Ela deitou-se na minha cama, minha esposa estava ali fazendo as coisas, ela nos chamou e falou assim, Marcelo, Ana, vem aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sinto Jesus tão pertinho de mim. Eu sinto que Deus me ama. Eu sinto o Espírito Santo falando comigo. Nossa. Vírgula. Porque depois ela falou assim, eu nunca senti isto na minha vida. E eu percebi a ação do Espírito Santo. Irmãos, 30 anos na Testemunha de Jeová. 3, 4 dias após a conversão. Mudança. E é incrível. É incrível. Não importa, eu já tive mais de 18 países, é sempre igual. Isso. A mesma, não importa se é chinês, japonês, coreano, não importa, é igual. É igual. Mas isso aí eu fico me beneficiou. Como você saiu disso? Isso, agora é como eu falei, eu vou falar sobre isso e volto agora. Vamos para a minha pessoa. Belo dia eu fui convidado para ir num encontro de jovens, mocidade, na igreja Batista, lá em Santana. Fui. Mas dentro de mim, vou lá para agradar. E foi interessante que participei, gostei, mas não falei nada para ninguém, né, do meu meio, né? E depois fui num culto de domingo. E, gente, o que eu ouvi ali, imagina, era Era o que você totalmente queria. diferente do que eu ouvia. Sim. Uma mensagem cheia de vida, Não seca, falando né? sobre Jesus Cristo, Não algo exatamente. árido. E isso não é aquela coisa árida, sem vida, seca, né? O pastor trouxe uma mensagem, hoje falecido já, o pastor Silas, na época. Ele trouxe uma mensagem e ele praticamente falou da minha vida, o vazio, a necessidade de Jesus, né? E eu escutei, aí havia uma luta muito grande dentro de mim, porque assim, embora ocupou um contexto perfeito no meu coração, tudo que eu ouvi, mas havia uma luta, porque, não, peraí, não foi assim que eu aprendi. Aí algo que me chamou muita atenção foi o seguinte, eu era ensinado, e eu cria assim, que os pastores eram enganadores. Eles eram uma raça de víbora, né? E quando eu conheci o pastor Silas, eu olhei e falei, não pode, ele não é assim. Um homem de Deus, sabe? Um senhorzão já. Depois,
conheci outras pessoas na igreja, então começou a descortinar em mim todo este entendimento. Pouco a pouco foi O caindo. Espírito trabalhando. E eu comecei a abrir... As escamas, né? Exatamente, as escamas. Eu comecei a abrir possibilidades. Então, eu trouxe para mim o benefício da dúvida. Porque, veja, o que acontece com muitas pessoas que estão nas seitas, e foi comigo também. Gente, eu não tinha base alguma do que é bíblico. Então, eu não tinha crivo doutrinário, não tinha filtro doutrinário. O que eu recebi, pela revista, eu aceitei. pelo livro, Exatamente. explicações E aí eu comecei a ler a Bíblia, pastor Raul, Aí irmão. acabou, né? Comecei a ler a Bíblia. Aí não dá outra. E aqueles detalhes que, como eu falei para vocês, eu perguntava e não ficava satisfeito com a resposta, eu li a Bíblia sem o apoio dos livros e revistas. Bíblia deles. E mesmo assim, eu consegui perceber que, opa, tem coisas erradas. Aí, eu fui atrás, e imagina, na época nós não tínhamos internet. Eu estou remontando uma coisa aí de mais de 30 anos. Não Sim. tínhamos internet, não havia a facilidade que hoje tem, Sim. que uma testemunha de Jeová, se tiver coragem, escreva lá no Google, ex-testemunha de Jeová. Veja o que os testemunhos, os ensinos, né, que são falsos. Mas eu, dentro das minhas possibilidades, pesquisei. Ganhei um folheto que dizia assim, 10 razões porque eu não sou testemunha de Jeová. Eu acho que eu fui atrás disso, eu não me recordo muito bem, mas chegou para mim, eu li aquilo e falei, gente, e aí estava falando, por exemplo, das falsas profecias, e eu no meu coração de verdade, eu queria ler aquilo e saber que eu poderia refutar, porque existia um embate dentro de mim. Claro, isso aconteceu Mas eu não comigo. consegui refutar. E eu Aconteceu percebi comigo, que, exatamente. e graças a Deus, né, porque eu tive um coração Porque espontâneo não bate nada, né? a saber as coisas de Deus, né, a entender. E aí eu cheguei num determinado momento e falei, gente, eu não posso conciliar a Bíblia com a testemunha de Jeová. Não dá, não dá. E eu me converti, me entreguei ao Senhor e estudei muito, já debati com TJs, entendeu? Assim como irmão. Estudei muito, para quê? É para ajudar pessoas. Para ajudar pessoas que estão ali e... Não é para se colocar, olha, eu sou mais Não, inteligente, mas não tem nada a ver. Nada disso. Aliás, hoje, essa conversa aqui, o irmão e eu, a irmã, eu creio que a nossa maior intenção é que isso que nós estamos falando Remover o aqui véu. chegue para outros Remover o e véu. remova o véu, Exatamente. porque as pessoas elas sofrem uma lavagem cerebral. Irmãos, eu tenho uma irmã que chegou na igreja, ela serviu às TJs durante 35 anos. 35 anos, dos 15 anos aos 50 anos. Meu Jesus. E ela começou a indagar com eles sobre falsas profecias. E eles falaram, não é assim não, mas está aqui. E como eu, ela queria a resposta, Sim. mas não teve. Não tem. E aí montaram um momento lá que ela procurou os anciãos e ela fez os questionamentos, eles não responderam e ela percebeu que era uma seita. Ela saiu e olha como Deus faz as coisas. Ela mora lá na Zona Norte. Ela saiu, mas a gente sabe que é assim. Quando a gente deixa, a gente precisa se desintoxicar. Desintoxicação ocorre pela palavra. Não é isso? Por isso que existe o revestir, ou o despojar, Despojar e e revestir. revestir. Era Renovação da isso mente. que ela estava procurando. Tipo, é mais ou menos assim, eu não acredito mais. Mas e agora? O que eu ponho no O lugar? que eu coloco no lugar? Ela passou em frente à nossa igreja um dia, e nós tínhamos uma irmã ali, e houve um início de uma conversa, e ela falou, olha, eu não sei, queria vir aqui, mas não sei, eu era TJ, e estou procurando alguma coisa, né? Aí essa irmã falou assim, vem aqui de domingo. Mas como é que é? Porque eu era ex-TJ. Aí a irmã falou assim para ela, deixa eu te falar uma coisa. O pastor da igreja andou com a testemunha de Jeová. Aí ela falou, o quê? Verdade. Aí ela falou, mas existe isso? Existe. Então, ela chegou na igreja um domingo, eu a conheci, a batizei, acho que tem 1 ano e meio. E eu a conheci, e o preparo na minha igreja é assim, na igreja onde eu sirvo. O preparo de quem chega, seja novo convertido,
vem de uma outra igreja, vem de uma seita, né? Tem adventista, ex-adventista lá na igreja também. Eu faço isso porque é uma coisa à parte. Eu nem faço, por exemplo, no caso de seita, com as outras pessoas, porque é um olhar diferente, é uma atenção diferente. Para os irmãos terem uma ideia, eu demorei com ela para... porque assim, ela falava assim, pastor, você está falando algo que parece que está lendo a minha mente. Eu falei, sim, é porque eu passei por lá. E ela fazia perguntas assim, que é o revestir, né? E a gente caminhou, eu creio, ali no preparo, né, do batismo, porque eram aulas assim específicas, tratando aquilo que era a necessidade dela, porque eu entrei no universo de conhecimento dela e consegui o que eu queria, né, que era o quê? Ela conhecer a palavra de Deus de uma maneira colaborativa, progressiva, e ela foi transformada pela palavra de Deus, e ela é uma bênção na igreja, e ela fez um trabalho conosco, né, a primeira vez agora, no início do ano, de evangelismo. Legal. Aí eu falei para minha esposa assim, bem, eu vou conversar com a irmã, né, o nome dela é Edna, a irmã Edna. Esse vídeo vai chegar para você, Edna, minha irmã. Estou aqui dando o seu testemunho, que tem sido uma bênção na nossa igreja e vai ajudar a outros também. E eu falei para minha esposa assim, eu fico imaginando a irmã Edna fazendo um trabalho agora... De porta em porta. Não, assim, exatamente, mas para Jesus. Para Jesus. Aí, quando eu fui conversar com ela, ela falou, pastor, é exatamente isso. Eu percebi a diferença que é você fazer de maneira espontânea, fazer por amor a Cristo e não por obrigação. Porque não sei se vocês sabem, o trabalho no campo é obrigado a fazer. Obrigado. É obrigado a fazer. E aí entra... É Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais alguma coisa. É sempre assim. Sempre assim. Falei bastante, pastor? Não, Peguei... foi ótimo. Foi muito bom. Peguei uma linha aí e fui embora. A experiência do irmão